Boa noite, gente. Tudo bem? Olha, hoje à noite vamos fazer alguma coisa junto, como sempre, né? Que eu acho que eu nunca fiz nada parecido até agora. Né? Alguma coisa que acredito muitos de vocês sabem fazer, né? Que é o risoto. Né? Fazer um risoto. Francês que faz risoto, bom, meu nome é Poleto, então tudo bem, vou me permitir fazer um risoto. Né? Vai me lembrar do meu pai, na verdade. Né? Esse risoto, na verdade, eu quero fazer um risoto um pouquinho diferente, justamente. Né? Para trazer sempre alguma coisa um pouquinho diferente, que vocês podem fazer em casa também. Eu vou fazer um risoto com mini rúcula, bem verdinho, bem diferente. Eu não vou usar manteiga hoje à noite, essa é novidade, gente. Eu vou usar azeite, eu vou voltar no meu lado italiano, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer um risoto é um caldo, certo? Caldo. Então, não vou fazer um caldo em casa, caldo de galinha. Então, eu trouxe de novo da Sabor da França. Eu trouxe esse caldo que está já pronto. Já estou aquecendo já uma parte aqui, né? Porque eu preciso de um caldo. Então, aqui, ou seja, o único trabalho que eu tenho é cortar. Eu vou ferver, porque realmente eu vou precisar, vocês vão entender porquê, de um líquido aqui que esteja bem quente. Vou suar cebola, como sempre, nada de novo até agora. Só que eu vou suar, não vou suar ele na manteiga, eu vou suar ele já no azeite. Né? Fazer uma coisa bem italiana hoje à noite, bem italiana. Eu vou usar a panela de cor rosa, linda, linda. Na minha casa estão vermelha, aqui na casa da Diana são rosa, cada um seu estilo, mas está muito bonita. Azeite. Eu já piquei o azeite, a cebola, perdão, cortei bem fininho, ó, piquei bem fino, com uma faca que corta, como falei. Eu vou suar, né? Tem uma quantidade boa de azeite. Eu vou usar esse arroz com arborio, né? Eu gosto de fazer com carnaroli, né? Carnaroli é muito bom também para fazer risoto. Eu tenho esse já em casa, então eu vou continuar a fazer com isso. Né? Vou já medir um pouco, vou colocar uma xícara e meia, mais ou menos, desse arroz hoje à noite. Eu acho que vai ficar bom para nós. Gente, passei na boca menor, porque a grande vantagem dessas panelas, ela demora um pouquinho para aquecer, mas depois que ele está quente, aquece muito. Você vai, olha, a cebola ela quase sumiu, né? Ela quase sumiu. Né? Então agora eu vou colocar só meu arroz, xícara e meia, vai ser bem suficiente. Lá. Eu vou deixar aqui bem devagar agora, a impregnar cada grão do arroz de gordura. É isso que a gente tem que fazer, né? Preservar o amido que vai soltando daqui a pouco aos poucos. Né? Eu já cortei os talos, mas com uma rúcula que é grande. Se ela é grande, o que acontece? Ela é forte. Ela é muito apimentada, né? Então cortei essa história, eu não vou precisar. Eu vou ter bastante, eu sei, mas vou fazer tudo uma vez. O que vai sobrar desse pesto, se eu vou fazer um pesto de rúcula, eu vou congelar depois. Olha, eu vou colocar dentro do meu fond blanc. Ok? Dentro do fond blanc. Ele vai diminuir alguns segundos. Como não tem sal, normal, né? Dentro dos nossos caldos nunca tem sal. Vou já colocar sal para blanquear e ficar verde. Dentro das bases, nunca são temperadas, porque a gente nunca sabe o que você vai fazer depois. Se vocês vão reduzir a glace, que a gente chama, reduzir muito, talvez vai ficar muito salgada, então não se faz. As bases nunca tem sal, tem que ser salgado, temperado depois, dependendo da receita que vocês vão fazer. Lindo. Aqui, ó, já está quase fervendo já. Eu vou só deixar o ferver. Já está. Parece um espinafre também, né? Vou deixar esfriar um pouco.
O cheiro tá bom, gente. Vamos ver nosso arroz. Agora eu estou envolvendo, na verdade, cada grão de arroz agora. Então, eu usei essa espátula que estava aqui na casa da Rihanna. Né? A gente fala que para fazer risoto, justamente, porque os grãos do risoto, quando vocês vão mexer, eles passam através da espátula sem quebrar os grãos. Na verdade, já acontece isso. Não sei se isso precisa de toda essa sofisticação, né? Consegue fazer mesmo se não tem esse buraquinho. Né? Então, enfim, só para explicar para você o porquê desse buraquinho no meio. Gente, agora, ó, resfriei um pouquinho minha rúcula aqui. Antes de fazer meu pesto, vou já deglaciar aqui no vinho branco. Legal. Deglação de vinho branco, vou deixar reduzir o vinho branco. Deixa bem reduzir. E agora, fazer esse pesto um pouquinho especial, o que a gente vai fazer? Pega um mixer, se você tiver um mixer menorzinho, pode. Aqui eu vou trabalhar com esse liquidificador, é assim que se fala, liquidificador. Liquidificador. Eu vou colocar dentro minha rúcula, vou colocar um dente de alho, eu tirei o gema no meio, né? Eu vou colocar, o que é isso, Adriana, você sabe? Pinole. Vou colocar pinole, gente, pinole, eu sei que no Brasil é bem caro. Se não consegue colocar pinole, pode colocar macadâmia ou alguma coisa desse jeito, vai muito bem também. E, diferença, eu vou colocar uma gema lá dentro, gente. Uma gema, vocês vão entender depois porquê, do ovo. E eu vou colocar parmesão. Parmesão ralado. E vou pôr também azeite. Pronto. Eu vou fazer muito barulhinho. Então vou voltar daqui a pouco, assim que eu pronto. Antes de deixar vocês, olha o arroz aqui, olha, evaporou tudo. Isso é importante que ferma, né? Aos poucos. E eu vou misturar. E agora que eu vejo, agora que eu, olha que legal, olha que legal, saindo para o buraco, dá para ver, gente? Ai, minha descoberta. Então, realmente funciona, não é só gadget, né? Voilà. Então vou fazer esse pesto e a gente volta junto já. Olha, pode ver, olha, agora está já pegando um aspecto super cremoso. Vou continuar colocando meu caldo. Ele não está cozido ainda. Essa espátula, ó, gente, funciona mesmo, ó. Funciona. Acho que vai ser o melhor risotto da nossa vida. Então, vou experimentar já. Eu sei que não está cozido. É para ver do sal. Não esperar o último momento. Vou colocar um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal. E eu não apresentei para você o resultado do nosso pesto. Olha isso, gente. Olha como ficou. Ficou lindo. Ficou muito bonito, tá? Ficou muito bonito. Eu vou usar muito pouco hoje à noite, com certeza. E o resto você pode congelar, fazer os famosos cubos ou de uma outra forma. Congela quantidade pequenininha. Um dia você chega em casa e quer fazer um risoto desse. Se esse está já pronto, imagina o tempo que vocês vão ganhar. É muito tempo. E vocês vão economizar, né? É menos estresse. Continuando. No final, começa a colocar menos líquido, vai diminuindo para acertando o ponto exato do grão do arroz, tá? Ó, ficou um creme, ficou um creminho, cada grão ficou inteiro,
Dá para ver, a Mila soltou todo o seu âmido, ó, que virou um creme. É isso, né? Olha, lá eu experimentei, ele tá al dente, e agora vou só finalizar. Vou pegar uma colher, na verdade, um pouquinho do meu pesto. Desligar. Olha isso. Colocar mais. Então, o que acontece, gente? Você lembra que dentro do meu pesto que tem uma gema também. E essa gema, ela está trazendo cremosidade. Eu não coloco manteiga. Não vou colocar manteiga nesse risoto. Isso aqui é a gema. Tem o queijo também. Aliás, eu vou colocar mais parmesão agora também. Olha lá. Olha a cor. Olha a cor do risoto. Lindo. Mais um pouco. Tá super cremoso. Olha isso. Tá bem. Ótimo. Umas última experimentada. E a gente pode montar nosso lindo, ó, vou poder pegar, olha um pouquinho assim, nosso lindo risoto, ó. Você veja que ele, olha, ele é cremosinho, ó, ele vai afundando, guarda o formato, mas vai afundando um pouco. Exatamente o que a gente quer. Outro. Tá no ponto. Tá no ponto certo. Um pouquinho de parmesão. Olha lá. Ali tem bastante, então vamos aproveitar. Parmesão e tudo, né, lá dentro. Né? Eu reservei algumas folhinhas de mini rúcula que eu vou colocar aqui. Tá demais isso, né? A rúcula é bem diferente, ela é um pouquinho apimentada, né? Mas ela traz um frescor. É um risoto bem diferente, não tem manteiga nenhuma, vocês perceberam, né? Olha, gente, pronto. Mais um pratinho, né? Mais um jantarzinho gostoso que vocês podem fazer. Olha, sobrou, você vê? Sobrou um pouquinho de pesto. Eu vou congelar. Imagina a rapidez. Próximo risoto que eu vou fazer em casa. Vai ser bem rápido. É isso, gente. Bom, espero esse meu lado um pouquinho italiano. Né? Tem os dois lados. Mais francês, papai italiano. Então eu gosto também de fazer essas coisas. E o brasileiro gosta de massa de risoto, não é? Então estou bem feliz de ter feito isso com você mais uma vez. E, a bientôt!